dando sequência a essa série nesse final de ano. Termine bem o seu ano. Vamos ver hoje o tema adquirindo consciência. É muito importante que a gente entenda e que a gente saiba. A palavra de Deus fala que a gente deve estar apto para dar esclarecimentos acerca da nossa fé, daquilo que a gente crê. A gente sabe para fazer coisas palavras. E é importante que a gente então busque a consciência de quem nós somos, de quem é Deus, de quem somos como corpo, do que temos a fazer. Vamos então falar um pouco mais dessa consciência. Se você já sabe, ótimo, você pode aprofundar um pouco mais. Se é alguma coisa nova para você, ótimo, porque você está crescendo. Mas mantenha o coração e a mente de fato abertos para que essa oração que fizemos possa ter poder e a palavra possa transformar a sua mente. Possamos aqui ver como Paulo, quando roga ao escrever aos Romanos, dizendo que o desejo dele é que a nossa mente seja renovada. Aleluia. A gente não se conforma com esse mundo, mas sejamos renovados pela nossa mente, transformação da nossa mente. Para quê? Para a gente ter mais conhecimento? Para a gente ter mais sabedoria? Para nos sentirmos melhores do que os outros? Não. O texto diz para experimentemos, ou seja, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Amém. Então vamos ler primeiro, respondendo essas duas questões. Qual o resumo da lei e dos profetas? Qual o resumo da lei e dos profetas? O que a palavra escrita, o que a gente chama de escrituras, se resume? Qual é a sua mensagem central? Ou em outra pergunta, qual? De todos os mandamentos, qual o mais importante? Estamos em Marcos, capítulo 12, 21. De todos os mandamentos, qual o mais importante? Jesus foi indagado por alguns acerca disso. E a resposta dele? O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Amém. Jesus começa respondendo com essa afirmação, com essa resposta tão poderosa, que é uma resposta em um apelo. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Então, o principal mandamento, na verdade, é esse. Começa com esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Nosso Deus, a quem servimos, a quem buscamos, Ele é o único, Ele é o Senhor. Amém. E aí segue: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Assim, uma vez explorar essa parte, Café, coração, alma, força e entendimento. Vai esquecer mais uma. As formas como Deus quer que a gente ame a Ele. Café, coração, alma, força e entendimento. E mais, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamentos maiores do que este. Amar a Deus, amar ao próximo, ou ouvir a Deus, amar a Deus, amar ao próximo. Não há nada mais importante do que isso. Este é o cerne de toda a mensagem. Tudo tem a ver com isso, porque essa é a mensagem principal do assunto principal. O cerne do assunto principal de toda a palavra é esse: ame. Mas qual é o assunto principal da palavra de Deus, das Escrituras? Quem sabe?
Qual é o assunto principal, o tema principal? Sobre o que, afinal de contas, essa palavra é sobre. Fala sobre, ensina sobre. Qual é o grande tema, qual é o principal tema da palavra de Deus? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse é maravilhoso. Esse é o sério tema. Jesus. Né? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O evangelho do reino. A mensagem é essa. O Velho Testamento anuncia os profetas, a lei está falando de todas as formas. É bem verdade que a expressão não é tão comum no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, acerca de Jesus é dito o seguinte: que antes ouvíamos pela lei e pelos profetas, mas agora nos fala Jesus. Tem até um cântico que a gente conhece: tendo Deus outrora a falar de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Hoje nos fala por Jesus. Aí sim, você pega Jesus, o Novo Testamento, qual é a mensagem de Jesus? Qual é o anúncio de Jesus? Qual é a proclamação de Jesus quando começa a falar alguma coisa a todos? Ele fala: o reino de Deus chegou. Olha, O reino de Deus chegou. João anunciou: o reino de Deus está próximo. E Jesus chega e fala: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. Se você prestar atenção, essa é a grande questão. Esse é o grande tema da palavra de Deus. O reino de Deus. E o reino de Deus chega como uma boa notícia. Qual é o Evangelho? Qual é o Evangelho? o reino. É o Evangelho do Reino. E o que significa essa palavra Evangelho? Boas novas. No português mais fácil. Boas notícias. Excelentes notícias. Notícias maravilhosas. Notícias que certamente estariam nas manchetes dos jornais, na manchete do Jornal Nacional. Uma grande notícia. É isso. Qual é então essa boa notícia? Estamos aqui tentando resgatar e confirmar o que é. As perguntas são fáceis, as respostas estão na ponta da língua. Qual é a boa notícia? O reino chegou. O reino de Deus chegou. Vamos ter consciência. A boa notícia é essa: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. Isso ele diz para pessoas que estavam aguardando e tinham desejo de participar do reino de Deus. Obedecer ao reino de Deus, mas encontravam barreiras, dificuldades, problemas. Como eu vou chegar até Deus? Será que eu consigo ser como esse fariseu, ou como os fariseus que guardam toda a lei e são exemplos para todos nós? Será que eu vou conseguir ser como o sacerdote que tem a prerrogativa, o privilégio de entrar no Santo dos Santos? Será que eu vou ser como os grandes profetas? E lembrando dos salmos, poderiam fazer a oração: Senhor, quem entrará no seu santuário? Quem está diante de ti? O salmo diz o quê? Tem mãos limpas, coração puro, que ele não é vaidoso, que ama. Esse pode entrar. Então o padrão sempre foi elevado. As pessoas querem entrar, mas encontram em si a dificuldade de olhando para si e falar: poxa, eu não estou qualificado. Mas a boa notícia é essa: o reino de Deus chegou. Agora tem que ser boa notícia. Se eu chego e falo assim: você é pecador e você vai para o inferno, isso é boa notícia? Não. Você é pecador, Jesus, e aqui você se arrependa dos seus pecados e viva de uma forma justa para você ir para o céu. Isso é uma boa notícia? Se você aceitar Jesus no seu coração, você vai para o céu. Amar por Deus, isso é uma boa notícia?